Olá, nono ano, tudo bem? Vamos lá, continua nossa aula sobre o totalitarismo do início do século XX, nazismo, fascismo em especial. Nós já vimos então as características gerais do nazismo e do fascismo. Vimos no vídeo anterior também as principais características do fascismo, lógico, sempre de maneira resumida. E agora nesse vídeo nós vamos ver sobre o nazismo, né? Aqui tem o símbolo da suástica, né? O sânscrito, que significa o bem-estar aqui. Então vamos ver as características do nazismo, que teve o seu líder maior representado na pessoa de Adolf Hitler. Tá? Bom, vamos ver os antecedentes, para que o nazismo conseguisse criar o corpo, a força, né, como criou na Europa ali então. Bom, primeiro, o Tratado de Versalhes vai ser um dos motivos ali, como já citei no vídeo anterior, de 1919 gerou uma enorme crise na Alemanha, porque no Tratado de Versalhes a Alemanha é considerada a culpada pelo início da guerra e as principais punições vai ser sobre a Alemanha. E a Alemanha vai, além de ser humilhada e responsabilizada pela, pela Primeira Guerra Mundial, ela vai ter que pagar a indenização de 2 bilhões de dólares aos países vencedores, ela vai ter o seu território dividido, ela vai ter o seu território cortado pelo corredor polonês, ela vai ter que manter uma área desmilitarizada nas fronteiras com a França, vai ter o seu exército reduzido a 100 mil homens, enfim, vai fazer com que a Alemanha saia da Primeira Guerra numa super crise, super, política, econômica e social, certo? A Alemanha fez uma dívida com os Estados Unidos para pagar a indenização de guerra e passa a depender do capital americano. Com a crise de 29, a situação piorou, certo? Porque todos os países quebram, há uma inflação, uma desvalorização da moeda e no caso da Alemanha, que estava se reconstruindo, tinha dívida, esse impacto é maior ainda, tá? A crise econômica e a miséria favoreceu o crescimento do movimento operário e os socialistas, certo? E aqui, ó, essa imagem aqui, ó, representa a desvalorização do marco alemão. O pessoal varrendo por lixo dinheiro alemão que não estava valendo basicamente nada. Carregava-se uma quantidade enorme de dinheiro, certo? Quase um fardo de dinheiro para comprar coisas básicas da época, tá? Bom, diante da crise surge o movimento nazista, com o propósito de acabar com a crise. Primeiro, reforma agrária sem indenização, isso aqui é até semelhante ao socialismo. Nacionalização das empresas estrangeiras que estavam na Alemanha, ou seja, o Estado toma posse de todas as empresas estrangeiras na Alemanha. Isso é uma característica socialista que os nazistas estavam fazendo, as contradições também, né, entre os inimigos. Então, nacionalizar as empresas estrangeiras, ok? A anulação das dívidas dos agricultores, salários dignos para os operários e incentivo ao comércio. São medidas que começam a agradar a maioria da população e começam a enxergar com esperança o nazismo através dessas propostas, ok? Bom, em 1919 é criado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, resumindo, o Partido Nazista que defendia a destruição das potências estrangeiras que estabeleceram o Tratado de Versalhes, no caso principalmente Estados Unidos, Inglaterra, França, certo? O revanchismo em relação ao Tratado de Versalhes, ok? A valorização do sentimento nacionalista, o ultranacionalista, é o amor exagerado pelos símbolos nacionais, pela nação, que leva à aversão ao estrangeiro, a xenofobia, certo? A exaltação à ordem, a militarização e o belicismo, no caso das armas, da indústria bélica, tá? E a responsabilização dos comunistas, do governo republicano e liberal e dos judeus pela crise da Alemanha. Ou seja, sempre é conveniente você colocar a culpa dos seus problemas em alguém. A transferência de culpa ela é antiga, certo? Então os problemas que estavam passando na Alemanha, os problemas que estavam passando na Alemanha, de quem era a culpa? Dos comunistas,
da República Democrática Liberal, que leva à crise de 29, e dos judeus, né, que eles vão dizer que após a Primeira Guerra Mundial, os judeus vão se tornar as pessoas mais prósperas dentro da Alemanha. Eles vão dizer, olha, os judeus, eles se beneficiaram, eles prosperaram com as nossas desgraças, eles são os nossos traidores. Lembrando que o ódio aos judeus não era uma característica única dos alemães. Esse sentimento antissemitista, ele tinha por toda a Europa. Toda a Europa tinha esse sentimento antissemitista. Só que como a Alemanha estava passando por uma super crise política, super crise econômica mundial, isso se agrava na Alemanha. Tá? Mas isso aí tem. O antissemitismo na Europa tem origem lá na Idade Média, até a origem pela própria Igreja Católica, que lá na Idade Média perseguia os judeus até de maneira sistemática, e isso vai se transformando num ódio até cultural em toda a Europa. Ok? A valorização da família, da educação e do camponês, e a pregação da superioridade da raça ariana, da raça alemã, raça biologicamente pura e destinada a dominar o mundo, certo? Então eles eram uma raça superior. E eles entram naquele darwinismo social. Lembra do darwinismo social? A raça superior domina a raça inferior. E no caso, eles tinham a proposta até de eliminar as raças inferiores, no caso, judeus, os ciganos, homossexuais, comunistas, certo? Enfim, negros, tá? Bom, os judeus eram acusados de conspirarem contra os interesses do povo alemão, principalmente por, né, sua prosperidade. Para concretizar o ideal da raça ariana, a Alemanha exterminava judeus, isso era pregado, por isso que o totalitarismo, até sobre o poder sobre a vida e a morte das pessoas. Exterminar judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais, né? Aqui é um cartaz nazista de 1938, 600 mil em dinheiro alemão, né? Deixa eu vir para cá, aqui, ó. É o que essa pessoa com deficiência hereditária custava ao povo durante sua vida. O cidadão é o seu dinheiro também. Novo Povo, a revista mental do Gabinete para a Corrida Política, né, das DAP, certo? Então, eles pregavam até a eliminação de deficiências físicos e mentais porque isso custava dinheiro, era um atraso para a nação, tá? Continuando. Bom, aqui os judeus, o judeu era representado como praga pelos nazistas. Isso aqui, ó, nariz grande, aqui, ó, sempre era uma marca dos judeus, certo? Então eles deveriam ser. O que você faz com a praga? Você mata, você elimina. Você também tinha cartazes de ratos com cara de judeus, com essa cara de judeu. O rato você extermina também. Era uma propaganda de eliminação, de fomentar o ódio e eliminação dos judeus, ok? Bom, em 1923, em Munique, Adolf Hitler tentou dar um golpe de Estado, mas os participantes foram presos, porque nessa época aqui, a Alemanha começava a se recuperar economicamente, 1923, certo? Ela começava a se recuperar, pegou dinheiro emprestado dos Estados Unidos, estava dando suspiros. Então aqui ainda não tinha brecha para o nazismo, porque o nazismo e o fascismo eles tiveram brecha numa grave crise econômica, política e social. Aqui ainda não estava tão grave assim, tá? E aí eles foram presos. Na prisão, Hitler escreveu o livro Make Up, né, Minha Luta, onde resumiu as ideias da doutrina nazista, tá? Aí após a crise 29, que aí arrebenta com o mundo inteiro, a Alemanha principalmente, né? O partido nazista ganha apoio dos industriais e do exército. Em 1932 e também dos milicianos, tá? Ganha apoio dos milicianos também. Os milicianos eram aquelas pessoas que faziam parte do exército na Primeira Guerra Mundial e que, com tratar adversários, foram expulsos e estavam na miséria, abandonados. Então eles formam milícias. Adolf Hitler vai reunir esses milicianos em torno dele, tá bom? Em 1932, o Partido Nazista vence as eleições para o parlamento, né, alemão, e Hitler assume a chefia de governo como se fosse um primeiro-ministro.
Então os nazistas chegam ao poder democraticamente, certo? Então no parlamento alemão, que era uma república parlamentarista, né? Então eles conseguem, e Hitler se torna como se fosse o primeiro-ministro, ok? Os, os nazistas, né? Eles vão fazer o quê? Eles vão incendiar o parlamento, né? E, e vão colocar a culpa nos comunistas, tá? Os nazistas colocam fogo no parlamento e colocam colocam a culpa nos comunistas, e aí todos os partidos políticos foram fechados, eles aproveitam, então ó, vejam só, eles colocam fogo no parlamento, colocam a culpa dos comunistas, e aí eles decretam o estado de sítio, né? Acabam com os partidos políticos, fecham, né? Menos o nazismo, o partido nazista, e aí instala-se uma ditadura, tá? Porque o exército está do lado de Hitler, boa parte do povo está do lado de Hitler, ok? Boa parte do povo, os milicianos também. Durante a ditadura, né? A ditadura, governo exercido de acordo com a vontade de quem está no poder, sem levar em conta as opiniões e necessidades das demais partes da população, tá? Então se torna um governo autocrático, autoritário. Hitler aqui, ele é o Führer, o pai, o líder da nação, tá? E ele era seguido, era cultuado, obedecido cegamente. Bom, as características da política do governo nazista. Pan-germanismo. O Estado alemão deveria unir as populações de origem germânica, polonesas, austríacos, belgas, etc., numa única nação e território. Esse projeto tem origem já antes da Primeira Guerra Mundial. Pan-germanismo une todos os povos germânicos em um único território. Constituiu o Terceiro Reich, ou Terceiro Império. O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico, após a queda do Império Romano. Depois, o Segundo Império Germânico, o Segundo Reich, foi a partir de 1870, com a unificação até o início da Primeira Guerra Mundial, e agora com Hitler e o Partido Nazista construir o Terceiro Reich, o Terceiro Império Germânico, né? Unindo todos os povos germânicos no único território. Também vai surgir essa ideia de espaço vital. Os povos inferiores deveriam ser dominados e eliminados para garantir território para a raça superior, ou seja, espaço vital para que essa raça possa se estabelecer, se expandir, é o espaço necessário. Para isso, necessário fazer o quê? Eliminar os povos inferiores. Só que essa eliminação é o seguinte, gente. Primeiro, eles vão escravizar judeus, ciganos, eslavos, negros, homossexuais, eles vão escravizar, fazer trabalhar de maneira compulsória, quando não tiver mais condições de trabalho, eliminação, tá? E o governo vai ser marcado pela superioridade da raça ariana, como eu já citei, raça biologicamente pura e destinada a dominar o mundo, ok? Bom, então nós terminamos aqui, gente, as características do nazismo. Eu estou colocando aqui as principais características, né? Há mais características aí, há mais detalhes também na apostila, eu quero que vocês estejam lendo. E lembrando, sempre estou disponível para tirar alguma dúvida de vocês, entre em contato ali no WhatsApp, que a gente sempre vai estar disponível. Espero que com esses 3 vídeos que eu gravei para vocês, possa ajudar a entender um pouco mais o que foi o totalitarismo. Ok, gente? Um abraço, até a próxima aula.